Galerinha, quando a gente olha para o patriarca Abraão, a gente tem a ideia de que Abraão ele foi o pai da fé. E de fato ele foi o pai da fé, só que até Abraão ele desenvolveu uma relação ou uma comunhão com Deus a ponto de oferecer o seu único filho, Isaque, em sacrifício. Para Abraão chegar nesse momento, houve todo um processo ou todo um caminho que foi percorrido por Abraão. A gente tem a falsa ideia de que Abraão ele já era um homem de fé, ele já era um homem que tinha uma comunhão muito grande com Deus, só que não foi dessa forma. A gente vai ter, quando Deus ele chama Abraão, Abraão era um homem pagão, Abraão adorava imagens de esculturas, e aí a gente tem um Deus, Criador dos céus e da terra, que o chama e promete fazer dele uma grande nação, e através dele todas as nações seriam abençoadas. Só que essa comunhão, esse relacionamento de Abraão com Deus, ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. É como se fosse uma relação que a gente desenvolve com um amigo. Imagina você conversando com um amigo seu e aos poucos você vai o conhecendo e você vai confiando nele. Então assim, a gente tem Abraão cometendo alguns pecados ou ele tendo algumas falhas. Só a título de exemplo, quando Abraão ele entra no Egito, Abraão vai mentir para o faraó acerca da relação que ele tinha com Sara. Ele vai mentir também em Gerar para Abimeleque, quando ele diz que Sara é irmã dele e não esposa. Talvez você fale, mas Manuelison, Sara era meia-irmã. Realmente, Sara era meia-irmã de Abraão, só que a intenção de Abraão era ocultar um fato. Então, o que estava por trás da fala de Abraão era a tentativa de ocultar a realidade. Então, é uma mentira, sim, tanto que Deus ele vai advertir tanto a Faraó quanto a Abimeleque. A gente tem também Abraão ele duvidando de Deus, do poder de Deus, e ele tentando resolver as coisas através das ferramentas que ele tinha. Quando ele se deita com Agar e ele tenta concretizar a promessa que Deus havia feito a ele com a escrava, a gente tem aí, de certa forma, uma falha de Abraão, ou Abraão duvidando da existência e do poder de Deus. Então, assim, até Abraão chegar no auge da fé dele, até Abraão chegar ao momento que ele oferece Isaque em sacrifício, foi todo um caminho que foi percorrido. Então, aos poucos, Abraão caindo, levantando, duvidando, e conversando com Deus em alguns momentos, aí a fé de Abraão vai sendo desenvolvida. É o porquê que eu estou falando isso. A nossa fé, ou a nossa comunhão com Deus, ela não é diferente da comunhão ou da fé de Abraão. Principalmente para o pessoal que é novo na fé. É comum a gente cometer alguns pecados, a gente cair em alguns momentos, e é extremamente comum a gente duvidar de Deus, porque a nossa fé e a nossa comunhão com Deus ela vai sendo desenvolvida ao longo do tempo, conforme você vai lendo a Bíblia, conforme você vai orando, conforme você vai tendo algumas experiências e você vai percebendo a mão de Deus atuando na sua vida, o seu relacionamento com Deus ele vai se desenvolvendo e você vai, à medida que o tempo passa, acreditando cada vez mais em Deus. Então assim, a mensagem de hoje é para você, principalmente você que é novo na fé, que você entenda que a relação, a comunhão com Deus, ela é um percurso, ela vai sendo desenvolvida, é um processo de maturação. A gente vai amadurecendo espiritualmente à medida que o tempo passa. Se você não chegou no auge da sua fé, ou se você não chegou nesse momento de confiar em Deus, da mesma forma que Abraão, a ponto de oferecer o seu único filho em sacrifício, não precisa você se desanimar, porque aos poucos Deus ele vai lapidando a sua vida, vai lapidando a sua fé. É o que a gente já conhece, eu, você, nós somos
diamantes brutos, e à medida que o tempo vai passando, Deus vai nos lapidando através das experiências que a gente tem. Comigo é assim, eu tenho os meus momentos de queda, mas eu também tenho os meus momentos de arrependimento em que Deus me levanta. Com você eu tenho certeza que não é diferente, e à medida que o tempo passa, a gente vai a cada dia confiando mais em Deus. Essa é a mensagem, tá, galera? Espero que tenha feito sentido para vocês.